O alfabeto da mulher excelente. Tá vendo alguma? Oração imprecatória. Tem que amar o amiguinho. Examinai a vós mesmos. E hoje estamos concluindo 2 livros, Provérbios e Coríntios. Vamos começar pelo livro da sabedoria, Provérbios. Interessante que a conclusão do livro de Provérbios são textos que não foram escritos pelo rei Salomão, mas é um compilado que os servos do rei Ezequias, está escrito lá no capítulo 25 de Provérbios, alguns servos do rei Ezequias fizeram uns compilados de alguns provérbios e são esses que vamos estudar hoje. Então aparecem 2 nomes que só são citados em toda a Bíblia neste texto de Provérbios, Agur e o rei Lemuel. Ambos são, curiosamente, da tribo de Ismael. Lembra de Ismael? O que não era o filho da promessa, o outro filho de Abraão? Pois bem, Agur e Lemuel são da tribo de Ismael. O capítulo 30 começa com os provérbios de Agur. E o olhar que ele traz é sobre algumas curiosidades, algumas observações que ele fez da vida. Agur começa dizendo que a palavra de Deus é pura e que se algum homem acrescentar algo à palavra de Deus, vai ser punido por isso, vai dar ruim. Tem alguns conselhos de sabedoria focado principalmente em não se achar, em não pensar na sua própria força, sabendo que dependemos de Deus, mas ele traz algumas observações bem importantes, bem diferentes, um ponto de vista, como por exemplo, alguns animais que ele cita, a sanguessuga, referente a sugar, aquela pessoa que se apropria, que usa a outra. Ele fala que são 2, dá e dá, no contexto de somente pedir, somente querer, a pessoa que se aproveita da outra. Ele fala sobre algumas maravilhas que os olhos dele contemplam e cita, por exemplo, o navio que anda sobre o mar. Também fala de alguns animais como o leão, a formiga, a lagartixa, o coelho. Tudo isso ele traz uma referência, um olhar, uma simbologia, fazendo comparativos. Dá uma lida em Provérbios, capítulo 30. É bem interessante esse olhar que Agur traz. Mas eu quero focar para o assunto interessantíssimo que intriga mulheres ao longo dos anos, sobretudo nos tempos que vivemos hoje, do feminismo. Feminismo e virtude são opostos. Vou apanhar? Vou apanhar, mas é a Bíblia que está dizendo. Mulher virtuosa, quem achará? Começa assim o texto da mulher virtuosa. Na verdade, é um alfabeto. O alfabeto da mulher excelente foi exatamente escrito em forma de alfabeto. Quem escreveu, na verdade, esse provérbios é a mãe do rei Lemuel. Ela deu conselhos ao rei Lemuel e esses conselhos foram transcritos para este último capítulo de Provérbios. Como dissemos, ele era da tribo de Ismael, mas aparentemente ele teve, assim como Timóteo, uma mãe judia, que conhecia os preceitos do Senhor e tinha um olhar de sabedoria. O principal fator é entender que uma mulher virtuosa não está no que ela faz. E por que estamos chamando atenção a este detalhe? Porque neste alfabeto da mulher excelente, e é de fato um alfabeto, foi colocado no alfabeto hebreu como um acróstico. São 22 versículos, cada um é referente a uma letra do alfabeto, na sequência, para facilitar o rei Lemuel de entender toda aquela escrita, toda aquela sequência de ensinamentos, de conselhos que a mãe do rei estava dando. Mas qual é o foco? Como aparece ali muitas atividades, acabam associando a mulher virtuosa a uma mulher que faz muitas coisas. Também é, mas o conceito de virtude aqui é ser virtuosa e não exercer coisas associadas à virtude, mas ser, na sua essência, uma mulher virtuosa. E o que é uma mulher virtuosa, afinal? É uma mulher honrada, honesta, de boa conduta, cheia de ânimo, de boa vontade, eficaz, eficiente, excelente. E aí você vai me perguntar, ué, mas uma feminista não tem tudo isso? Pode ter, mas é para a glória do Senhor? Essa é a diferença. Porque a mulher virtuosa do livro de Provérbios é uma mulher que vive para o Senhor.
Para começar, a mulher virtuosa sabe que tudo que ela tem provém de Deus. Ela sabe também que Deus a fez diferente do homem. Deus fez questão de fazer essa diferença e não colocando um acima e outro abaixo, mas para andarem juntos. Mas sim, são diferentes. E se você olhar bem de perto a mulher descrita em Provérbios 31, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que trabalha fora. Sim, não começou agora no século 20, nem no século 21, a mulher virtuosa já trabalhava fora. E ela era tão valorizada que a mãe do rei disse que essa mulher deveria ser honrada, aplaudida pelo seu marido e pelos seus filhos, sendo ela casada, porque uma mulher solteira também pode e deve ser uma mulher virtuosa, porque é exatamente sobre ser. Ser essa mulher que é honrada, que tem virtudes, que é sábia. Lembra do capítulo 14 de Provérbios? Uma mulher sábia edifica a sua casa e a tola a derruba com as suas próprias mãos. Essa mulher do capítulo 31, que encerra o livro de Provérbios, é uma mulher ativa, animada, combatente. Ela trabalha fora, ela trabalha cuidando da casa, ela provê, ela cuida dos seus filhos, ela vende, ela negocia. Ela é uma mulher animada, ativa, executa com excelência tudo o que ela faz, ao ponto de o seu marido, no caso de ela sendo casada, ser honrado por causa dela. Pegou? O marido dela é respeitado e honrado por causa da conduta desta mulher. O empoderamento divino. Deus já empoderou a mulher. Ele já fez a mulher empoderada. É da mulher que vem a sabedoria de manter o seu lar edificado. É a mulher que recebe este poder de fazer o homem ser honrado por causa dela. Lembra do ditado popular, atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher? Na verdade, o ditado correto deveria ser, ao lado de um homem bem-sucedido está uma mulher virtuosa, porque foi isso que Deus fez. É desta forma. E devemos lembrar que, para o contexto da época, a mulher sim ficava dentro de casa cuidando das tarefas da casa e, repetindo, essa mulher também trabalhava fora, fazendo suas vendas, negociando terrenos. É sobre uma mulher que é, não sobre uma mulher que faz. O valor dela não está nas coisas que ela faz, mas em quem ela é, na sabedoria dela, em como ela procede, em como ela administra a sua casa. Ela administra a sua casa com todo zelo, cuidado, prudência. O texto diz que nada falta à sua casa, que no frio ninguém passa dificuldades porque ela já proveu a roupa antes, que ela tem alimento armazenado o suficiente para a família dela e para doar, para ajudar. É sobre uma mulher verdadeiramente sábia, equilibrada, precavida. É sobre ser. E aí? Achou mulher virtuosa? Parabéns! Lembre-se que Provérbios também disse que uma esposa é um presente de Deus. Salomão disse que os pais dão bens, mas a mulher é Deus quem abençoa o homem com ela. E isso começou lá em Gênesis, lembra? Mulher amada, querida, você já é empoderada. Deus já te fez assim. Mas lembre-se, esse empoderamento é para a glória de Deus. Nunca foi sobre nós e nunca será, porque dele, por ele, através dele, para ele, são todas as coisas, inclusive o seu sucesso. E assim concluímos o livro de Provérbios. Mas calma, tem mais sabedoria vindo aí. Eclesiastes, também escrito pelo rei Salomão, é o livro que vamos começar a estudar amanhã. E mais uma despedida por aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios encerra hoje também. E Paulo conclui essa carta falando que é a terceira vez que ele estará com os irmãos em Corinto. Explica que não é para aqueles irmãos acharem que ele está se defendendo ou defendendo aqueles que andam com ele, mas que ele está fazendo tudo isso para a instrução e correção daquela igreja. Ontem ele falou sobre não ser peso para essa igreja e Paulo fez isso como escolha. As outras igrejas o ajudavam em seu mantimento,
Mas da igreja de Corinto, ele nunca quis ser peso, justamente para que não houvesse nenhuma confusão, porque o objetivo, o foco de Paulo era mostrar, ele implantou essa igreja, era mostrar que ele estava preocupado com a salvação deles, com que eles andassem em retidão, com que eles conhecessem, vivessem, aprendessem, praticassem o Evangelho de Cristo. Ele não queria que se confundissem achando que Paulo estava fazendo aquilo por dinheiro. Por isso, ele nunca pediu qualquer donativo, qualquer oferta. As outras igrejas o ajudavam. E ele deixa isso muitas vezes claro, que nunca foi peso para a igreja de Corinto. E agora ele está indo para lá pela terceira vez e diz que espera muito poder chegar lá e encontrar todos em amor, mas que teme que encontre difamação, calúnia, problemas dentro da igreja se aqueles irmãos não se corrigirem. Então ele disse: por isso eu estou escrevendo esta carta para vocês com todo rigor, para que vocês já estejam se corrigindo. E aí, quando eu chegar pessoalmente, estiver presencialmente, eu não precise corrigi-los. A gente vai só desfrutar do amor, da comunhão. E ele fala do ósculo santo, de se abraçarem, de ter comunhão. E então o apóstolo Paulo encerra a carta de uma maneira linda, amável. Ele diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Ou seja, o desejo de Paulo é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja com toda aquela igreja, e é também uma forma de ele abençoá-los. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estão juntos, em unidade, como deve ser o corpo de Cristo. E para concluir o estudo de hoje, chegamos ao Salmos 109, um salmos chamado imprecatório. É um salmo escrito por Davi, onde ele faz uma oração imprecatória. O que é a oração imprecatória? Aquela oração que pede castigo. Castigo para os seus adversários, os seus inimigos. Mas, calma aí, vamos entender o que está acontecendo. Lembra que no Antigo Testamento não havia a graça. Era comum os salmistas, também profetas, orarem pedindo que Deus executasse a justiça dele. Mas preste bem atenção, Davi tinha ferramentas, tinha inteligência, tinha poder, força, tudo para ele próprio executar a justiça e a vingança. Mas ele sempre deixou nas mãos de Deus. Ele orava pedindo para que Deus executasse a justiça. E lembre-se também que lá no Novo Testamento, com o tempo da graça, com o perdão vindo através de Jesus Cristo, Jesus nos ensina a orar pelos que te perseguem, amar o seu inimigo. Romanos 12:19 ensina a não se vingar, mas deixar que Deus faça a justiça, porque a ele pertence a justiça. É o que Davi está fazendo. Ele não está fazendo com as próprias mãos, ele está orando, pedindo para que Deus faça a justiça dele. Mas você e eu, que estamos no tempo da graça, já entendemos, já sabemos, fomos instruídos por Jesus Cristo, que não devemos fazer orações como feitiços, pedindo que Deus se vingue, faz isso contra o meu inimigo. Nós devemos, ao contrário, ter compaixão, misericórdia, clamar pela salvação, resgate da vida desta pessoa. Se for um irmão, pedir que Deus o transforme, o toque, o mostre onde ele está errando. E pedir, sobretudo, que Deus nos mostre o nosso coração. Isso o apóstolo Paulo disse no encerramento da segunda carta aos Coríntios que lemos hoje. Faça análise em vós mesmo, olhe para o seu coração. Às vezes você está orando pedindo para Deus mudar alguém, mas quem tem que mudar é você. Então, se analise. Davi está se queixando diante de Deus, dizendo que os seus inimigos, seus adversários, retribuem a bondade dele com maldade. E então ele diz, mas eu me dedico à oração. Ou seja, eu não retribuo, eu não vou me vingar. Eu estou orando. Enquanto eles se voltam contra mim, eu retribuo orando. Espero que Deus tenha acrescentado ensinamento ao seu coração. E se ele disser que sim, amanhã eu te vejo aqui. Até lá!